No ano passado, eu estava fazendo uma viagem de carro para visitar a família. Saí depois do trabalho e teria uma viagem de cerca de 7 horas. Eu pensei que chegaria lá por volta da meia-noite ou algo assim. A maior parte da viagem foi em estradas principais, o que é bastante tranquilo. Bem, as coisas estavam indo muito bem até umas 10 ou 11 horas da noite. Eu ainda estava a algumas horas de distância e estava dirigindo por uma área rural. Era basicamente uma área selvagem dos dois lados da estrada. Naquela altura, havia apenas alguns carros ou caminhões na estrada. Eu tinha as direções no meu celular e também estava ouvindo música nele. Primeiro, ouvi a voz das direções dizer que havia um trecho de estrada fechado adiante. Percebi que teria que fazer um desvio. Eu ainda estava a algumas milhas de distância e fiquei um pouco irritado, mas esperava que não me desviasse muito do caminho. Cerca de 1 minuto depois, minha música parou de tocar. Olhei e vi que agora não tinha sinal nenhum. Deve ter sido uma área sem cobertura, e isso não me surpreendeu muito. Alguns minutos depois, cheguei ao desvio. Tive que sair e seguir por uma estrada muito tranquila, e era bem menor também. Parecia que eu estava no meio do nada. Quando entrei na estrada, estava olhando as direções no meu celular. Dizia que eu estaria naquela estrada por 3 milhas, mas logo depois o mapa parou de funcionar completamente. Eu não estava recebendo nenhum tipo de sinal. Continuei dirigindo e tentei seguir a rota lógica que me levaria de volta à estrada principal. Depois de algumas milhas, comecei a procurar por conversões à esquerda. Peguei a primeira que vi, achando que era a estrada que eu deveria pegar. Essa estrada, assim como a anterior, estava muito tranquila. Eu estava indo muito mais devagar agora, e estava muito escuro. Depois de talvez 5 minutos naquela estrada, pensei ter visto algo adiante. Quando me aproximei, diminuí significativamente a velocidade. Havia campos de grama e bosques dos dois lados da estrada estreita, mas bem no meio dela, adiante, havia um galho gigante. Parecia um galho de árvore que tinha acabado de cair e estava cobrindo quase toda a estrada. As árvores não estavam realmente sobre a estrada, então parecia um pouco estranho. Meu carro parou e achei que não seria difícil mover o galho do caminho. Não parecia muito pesado, apenas grande. Quando meu carro parou, eu estava prestes a abrir a porta quando vi algo. Por algum motivo, olhei para a direita e vi um homem na floresta, cerca de 30 metros de distância. Ele estava caminhando em direção ao meu carro. Eu tinha uma sensação muito ruim, como se precisasse sair de lá o mais rápido possível. Coloquei meu carro em marcha ré e fiz uma curva em U, acelerei para longe dali e voltei à estrada anterior. Dirigi por cerca de 20 minutos naquela estrada até ter algum sinal de celular. Quando consegui, liguei para o número não emergencial da polícia e informei sobre o sujeito. No final das contas, acabei atrasado em cerca de 1 hora, mas cheguei em segurança. Nunca vou esquecer de ver aquele sujeito saindo da floresta. Estou convencido de que ele colocou aquele galho de árvore na estrada para fazer as pessoas pararem e saírem do carro. Só espero que ninguém mais tenha caído no truque dele. Alguns meses atrás, fiz uma viagem de estrada sozinho. Essa história aconteceu quando eu estava voltando para casa. Já havia sido um longo dia de viagem e já estava tarde da noite. Eu estava indo para um hotel e voltaria para casa no dia seguinte. Meu plano era chegar ao hotel por volta das 10 horas da noite, mas estava chovendo desde a maior parte do dia e isso me atrasou bastante. Por volta das 11 da noite, eu ainda estava a 1h30 de distância do hotel. Eu não sabia exatamente em qual cidade eu estava, apenas estava dirigindo pela rodovia. Nesse momento, as estradas estavam bem vazias, eu tinha bastante gasolina, mas realmente precisava ir ao banheiro.
Comecei a procurar uma saída próxima e alguns minutos depois vi uma placa que indicava uma área de descanso. Peguei a saída e quando cheguei lá, vi que havia um estacionamento com um prédio menor, um pouco de grama e algumas mesas. Estacionei na frente do prédio e notei que só havia mais um carro, um pouco distante do meu. Olhei ao redor e percebi que o lugar era um tanto suspeito. O prédio era pequeno e parecia desatualizado, o estacionamento não estava muito bem iluminado. Percebi que havia alguém sentado no banco do motorista do outro carro, e não sabia o que essa pessoa estava fazendo, parecia até que estava olhando para mim. Pensei seriamente em não usar o banheiro ali e dirigir até outro lugar, mas depois de pensar um pouco, decidi entrar. Provavelmente minha mente estava exagerando as coisas apenas por causa da aparência do lugar. Abri minha porta e saí do carro. Caminhei pela calçada em direção ao prédio. Enquanto abria a porta, ouvi o cara sair do carro que estava no estacionamento. Fiquei apreensivo ao ouvir isso, tive uma sensação ruim, mas já era tarde demais para voltar para o meu carro. Entrei no prédio e fui direto para os banheiros, que ficavam à esquerda. Usei o banheiro e, enquanto lavava as mãos na pia, ouvi passos se aproximando do lado de fora da porta do banheiro. Eu esperava que o homem entrasse, mas os passos pareciam parar bem do lado de fora. Parecia que o homem estava bem do outro lado da porta. Eu não saí, em vez disso, voltei e entrei em uma das cabines. Havia cerca de 4 ou 5 cabines e entrei na segunda. Fechei e tranquei a porta. Cerca de 30 segundos depois, o homem entrou no banheiro. Quando o cara entrou, ele foi direto para a minha cabine. Em seguida, ele tentou abrir a porta. Fiquei realmente assustado. Havia outras 4 cabines abertas e esse cara estava tentando entrar na minha. Que estranho. Depois de tentar abrir a cabine, ele não disse nada, apenas ficou parado do lado de fora da porta. Eu consegui vê-lo um pouco através de uma brecha. Eu só queria sair dali. Peguei um pouco de papel higiênico, fiz uma bola grande e joguei por cima da divisória do banheiro em uma das outras cabines do lado direito. No exato momento em que fiz isso, arrombei a porta, empurrando o homem para trás. Consegui passar por ele, mas não me distanciei muito antes que ele começasse a correr atrás de mim. Felizmente, criei distração suficiente para conseguir escapar. Quando saí do prédio, ele estava talvez a uns 15 metros atrás de mim. Corri para o meu carro, entrei e fechei a porta momentos antes de ele chegar e tentar abri-la. Tranquei minha porta, liguei o motor e parti. Quando voltei para a estrada, o cara nem se deu ao trabalho de me seguir de carro, o que me deixou aliviado. É claro que tive que ligar para a polícia e informar o que aconteceu. Eu não queria que outra pessoa chegasse ao posto de descanso e fosse alvo daquele cara como eu fui. Espero que o tenham encontrado antes que ele fosse embora, mas nunca soube se a polícia foi ou não. Desde que eu era mais jovem, todo verão eu fazia a mesma viagem de 6 horas de carro até uma cabana em um lago que um dos meus tios possuía. Em algum momento da minha infância, tornou-se tradição para basicamente todos os filhos da minha mãe na família irem para lá como uma espécie de mini-férias juntos. Era divertido, eu nunca realmente não gostei. Eu podia passar muito tempo com meus primos, alguns dos quais eu era muito próximo. A única parte que eu não gostava era a viagem para chegar lá. Como eu disse, demorava 6 horas, o que pode não parecer muito, mas quando você está dirigindo sozinho, sem nada para ocupar sua mente, não importa quem você seja, essas 6 horas parecem uma eternidade. Enfim, essa história toda aconteceu quando eu estava fazendo a viagem anual para a cabana do meu tio. Normalmente eu tentava fazer a viagem durante o dia, mas este ano, é claro, eu tinha acabado de sair de um longo turno de trabalho e tinha que estar na cabana na manhã seguinte.
Isso me forçou a fazer a viagem durante a noite, algo que eu não estava exatamente animado para fazer. A rodovia em que eu estaria durante a maior parte da viagem quase não tinha movimento durante o dia, muito menos à noite, e passava por uma floresta densa, cheia de árvores densamente agrupadas. Acredite ou não, eu geralmente fazia a viagem inteira sem parar, mas desta vez eu não tinha escolha. Eu estava quase na metade da viagem quando percebi que meu tanque de gasolina estava vazio. Isso me irritou, pois eu tinha emprestado meu carro para meu irmão enquanto estava no trabalho e ele tinha me dito que o encheu, então ou ele esqueceu ou estava mentindo para mim. Comecei a prestar atenção nas placas de saída procurando um posto de gasolina. Pelo que parecia, eu não iria conseguir ir muito mais longe. Eu realmente não tinha o luxo de escolher qual posto de gasolina parar, então estava planejando parar no primeiro que visse, não importando qual fosse. Avancei alguns minutos e finalmente vi um sinal para um posto de gasolina na próxima saída. Embora não fosse uma placa oficial da estrada, era literalmente uma placa fincada no chão com as palavras "O posto de gasolina na próxima saída" ou spray pintadas. Era um pouco suspeito, mas quer dizer, as pessoas fazem a mesma coisa com barracas de frutas nas estradas, então ignorei a estranheza disso. Saí na próxima saída, mas não vi nada imediatamente. Continuei indo até que a estrada fosse de asfalto liso para a terra, ainda cercada por árvores dos dois lados. Eventualmente, iluminado pelos faróis, pude avistar um prédio de posto de gasolina do lado direito da estrada. Mais rapidamente percebi que o lugar parecia abandonado há uns 100 anos, como se não estivesse aberto há anos. As bombas de gasolina tinham sido retiradas e a maioria das janelas do prédio estava destruído e o teto estava desabando sobre si mesmo. Não havia como eu conseguir gasolina. Olhei para o marcador de combustível e percebi que provavelmente não conseguiria percorrer mais de 1 milha. Basicamente, eu já havia desistido naquele ponto. Liguei para uma empresa local para me buscar, informei minha localização da melhor maneira possível, desliguei o carro e fiquei parado. Não esperava que eles fossem rápidos, quer dizer, eu estava basicamente no meio do nada. Tudo o que eu podia fazer era sentar e esperar, e foi o que fiz. Isso durou 30 minutos. Meus olhos estavam finalmente se ajustando à escuridão em que eu estava. Encontrei-me apenas olhando para o prédio abandonado do posto de gasolina de dentro do meu carro. Não sei se meus olhos estavam me enganando ou o que, mas juro que vi movimento dentro do prédio. Comecei a entrar em pânico, sabendo que não conseguiria ir muito longe se houvesse algum tipo de ameaça por perto. Mantive meus olhos no prédio, esperando provar a mim mesmo que estava errado. Foi quando uma voz distante gritou num sussurro: "Vem, amigo, vem aqui." Eu tinha as janelas abertas apenas uma brecha por causa do calor, então pude ouvir perfeitamente. Meus olhos se fixaram instantaneamente no local de onde veio a voz. Havia uma criatura parada perto do lado esquerdo do prédio. Eu estava congelado, com o coração batendo nos ouvidos. Depois de alguns segundos, a criatura preta começou a caminhar em direção ao meu carro, mas novamente eu estava paralisado e sentia que não podia fazer nada. Quando ele chegou perto o suficiente da janela do lado do passageiro, sussurrou: "Vei, você está procurando gasolina." Agora eu conseguia ver o cara, ele estava usando roupas de inverno, parecia um morador de rua. Respondi hesitante: "Sim." O cara explicou que tinha um recipiente dentro e estava disposto a me dar de graça. Tudo o que eu tinha que fazer era sair e segui-lo. Após alguns segundos, eu simplesmente respondi dizendo não. Não sabia o que mais dizer, não havia como eu sair da segurança do meu carro trancado e entrar num prédio abandonado com esse cara. O sujeito não teve nenhuma reação. Se ele costumava ter um sorriso no rosto, agora ele havia perdido completamente essa expressão alegre. Ele estava parado ali, imóvel e com uma expressão vazia, porém, levemente frustrada.
Aquela situação parecia durar uma eternidade. Parecia que se passaram minutos inteiros, embora não tivesse coragem de dizer nada para o sujeito. Foi então que ouvi o som mais aliviante que poderia ter escutado naquele momento angustiante, o barulho de cascalho sendo esmagado sob os pneus do caminhão da empresa que se aproximava. O homem, instantaneamente, virou a cabeça na direção do caminhão e, em seguida, começou a correr de volta em direção ao prédio e adentrar a floresta. Enquanto ele se afastava, pude avistar o que, sem dúvida, foi o sinal mais perturbador que já testemunhei em toda a minha vida. Pelo menos 8 criaturas se ergueram de trás de um conjunto de arbustos, posicionados logo em frente ao prédio, e também começaram a correr em direção à densa mata. Alguns segundos se passaram quando o homem no caminhão se aproximou da minha janela com uma expressão confusa no rosto. Ele me perguntou se eu o havia chamado para o combustível e eu respondi afirmativamente. Em seguida, ele me questionou sobre todas aquelas pessoas que correram para a floresta. Expliquei toda a situação e o quão assustadora foi. Ao ouvir isso, ele se ofereceu para ligar para o departamento de polícia da cidade mais próxima, o que acabamos fazendo. Enquanto esperávamos, ele encheu o tanque do meu carro e, antes que os policiais chegassem, parti dali. No entanto, no dia seguinte, fui informado de que ninguém foi encontrado. Essa noite tem me assombrado desde então. O homem com quem conversei estava claramente tentando me atrair para alguma espécie de armadilha. O que exatamente era, eu não sei. Mas é preciso considerar que eu estava em uma estrada de terra vazia, em meio à floresta, a quilômetros de qualquer cidade ou casa. Não foi nada bom. Além disso, não consigo entender por que tantas pessoas estavam envolvidas. O que sei, no entanto, é o quanto sou grato por aquele caminhão daquela empresa ter aparecido no momento certo. Se isso não tivesse acontecido, quem sabe o que teria ocorrido. Tudo isso aconteceu alguns anos atrás. Era algum momento em julho e decidi fazer uma viagem improvisada de carro sozinho por um dia. Gosto bastante de passear e ainda havia alguns lugares próximos que eu queria visitar antes de voltar para a faculdade em agosto. O plano era acordar cedo para começar a viagem, visitar alguns lugares durante o dia e finalmente iniciar o retorno por volta das 9 da noite. Pensei que dessa forma poderia aproveitar ao máximo meu tempo sem precisar pagar por um hotel ou algo do tipo. A viagem até lá foi tranquila, mas a volta foi uma história diferente. Acabei saindo por volta das 10 da noite e o Apple Maps estimou que levaria cerca de 4 horas e meia para chegar em casa. Eu tinha percorrido aproximadamente metade do caminho quando comecei a ficar cansado, a ponto de se tornar perigoso dirigir. Decidi que na próxima parada vermelha que eu visse, iria parar e tirar uma hora de cochilo antes de continuar, assim ainda poderia chegar em casa em um horário razoável. E foi exatamente o que fiz. Vi um posto de descanso e estacionei no estacionamento. A primeira coisa que notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio e se não fossem algumas luzes acesas, eu pensaria que o lugar estava abandonado. Mas acho que isso fazia sentido, afinal, era muito tarde. Enfim, inclinei meu banco para trás e ajustei um alarme para despertar em 1 hora. Avançando para quando o alarme tocou, percebi que teria que entrar no prédio, pois precisava usar o banheiro. Comecei a caminhar em direção ao prédio e, ao entrar, encontrei os banheiros e abri uma das cabines. Estava lá por menos de 30 segundos quando de repente pude ouvir alguém falando do lado de fora dos banheiros e no corredor. Isso me assustou, pois nem mesmo ouvi a porta principal abrir e, há apenas 1 minuto, meu carro era o único no estacionamento. Eu não conseguia ver como alguém poderia estar ali. Foi quando a porta do banheiro abriu. Fiquei um pouco tenso, mas percebi que provavelmente era apenas outra pessoa comum que de alguma forma não notei. Estava pronto para sair quando ouvi leves batidas na porta da cabine.
De forma desconfortável, respondi: tem alguém aqui? Foi um completo silêncio. Eu estava um pouco mais tenso agora, então decidi esperar na cabine até que ele saísse. Foi quando eu notei um olho espiando pelo buraco da porta da cabine. Quando fizemos contato visual, o cara começou a gritar e bater implacavelmente a cabeça na porta. Pensando rápido, usei todo o meu corpo para arrombar a porta. Derrubando-o, saí correndo o mais rápido que pude do banheiro em direção ao meu carro. Estava quase na metade do caminho quando ouvi a porta principal ser arrombada atrás de mim. Esse cara estava me perseguindo. Finalmente, cheguei ao meu carro e comecei a dar marcha ré, mas o cara me alcançou e conseguiu se chocar contra o meu carro enquanto eu acelerava. Olhei pelo retrovisor e, à medida que me afastava, vi o cara se levantar como se nada tivesse acontecido e ficar lá olhando na minha direção. Eu estava completamente abalado. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer, honestamente não sabia o que pensar. Sempre ouvimos histórias malucas assim, mas nunca imaginamos que acontecerá conosco. Provavelmente ultrapassei o limite de velocidade o resto do caminho para casa. Desnecessário dizer que não peguei no sono enquanto dirigia, estava completamente cheio de adrenalina. Ainda não faço ideia de quem era aquele cara, de onde ele veio ou qual era o problema dele. Embora, se eu tivesse que adivinhar, diria que provavelmente era um morador de rua que não estava com a cabeça certa. Mas, por outro lado, um morador de rua estaria tão longe, praticamente no meio do nada, perto da rodovia. Não faz sentido. Tudo o que sei é que nunca mais parei em um posto de descanso desde então, e pretendo continuar assim. Todo ano, na época das festas, minha família estendida se reunia e colaborava para alugar uma casa agradável para passar as férias juntos. Havia muitos de nós que participavam, e eu não era exceção. Sempre aguardava ansiosamente por isso. Neste ano, todos decidiram alugar uma casa no Arizona. Eu estaria indo direto da faculdade, então eu estaria dirigindo sozinho. Normalmente, eu prefiro não voar, mas eu queria ter um carro lá embaixo, pois alugar por longos períodos pode ficar bem caro. A viagem seria de aproximadamente 8 horas, a maior parte em uma rodovia no meio do deserto. Quando já tinha passado cerca de 5 horas, estava completamente escuro do lado de fora. Literalmente, só dava para ver o que estava diretamente à frente dos faróis. Era um pouco estranho, mas relaxante ao mesmo tempo. É difícil de explicar, você precisa fazer isso por si mesmo para entender do que estou falando. Enfim, cerca de 1 hora depois, comecei a notar um carro que estava me seguindo há algumas horas. Normalmente, quando você está na única estrada no meio do deserto, não se preocupa com um carro que te segue por horas a fio. Não é difícil assumir que eles estão indo para a mesma cidade. Mas dessa vez era diferente. Eu comecei a perceber que o carro estava cada vez mais perto do meu para-choque, praticamente a poucos centímetros, antes de abruptamente recuar e fazer a mesma coisa de novo. Isso continuou por um tempo e quanto mais acontecia, mais inquieto eu me sentia. Quer dizer, estava começando a me assustar de verdade. Se esse cara realmente só queria ir mais rápido, ele poderia ter me ultrapassado horas atrás. Isso continuou por ainda mais tempo. Quando adiante eu vi um carro de polícia estacionado à beira da estrada. Eu pensei em parar, parte de mim sentia que eu estava apenas sendo paranoico com toda a situação. Mas, no final, decidi parar mesmo assim. Eu parei ao lado do policial e ele perguntou o que eu precisava. Eu contei tudo o que havia acontecido, também mencionei que talvez eu estivesse apenas sendo paranoico, mas surpreendentemente ele levou minhas alegações muito a sério. Ele explicou como é comum motoristas desprevenidos serem alvo e terem seus carros roubados nessas estradas vazias. Então, ele se ofereceu para me seguir como uma forma de me fazer sentir mais seguro.
Claro, eu aceitaria sua oferta, então partimos. Isso continuou por alguns minutos, antes que perturbadoramente eu pudesse distinguir o carro que estava me seguindo agora à frente de mim, esperando à beira da estrada. Assim que ele viu o policial após mim, ele o registrou na outra direção. Não demorou muito para que o carro da polícia fosse do meu encalço para dar meia volta e perseguir o veículo com as luzes e a sirene ligadas. Mais uma vez, eu estava sozinho. As suspeitas do policial estavam corretas. Por que mais o carro estaria esperando por mim? E a pergunta mais importante, por que ele teria fugido da polícia? Essa ideia ainda me assombra até hoje. Ainda não sei se o carro foi capturado ou se escapou. Nunca soube o nome do policial, mas sou extremamente grato a ele. Ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado para conversar com ele. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Isso aconteceu na noite em que fui o motorista designado entre o meu grupo de amigos depois de uma festa. Meus amigos eram Michael, Paulo e Daniela. Nós moramos no campo, então sempre que queríamos ir aos bares ou festas, tínhamos que viajar longas distâncias. Por isso era tão importante que um de nós estivesse sóbrio o suficiente para dirigir. Estávamos dirigindo pela rodovia 513, que é uma estrada não iluminada, cheia de casas ocasionais, mas principalmente floresta. A estrada leva à cidade, onde a maioria dos bares estão. Esta história acontece no caminho de volta da cidade. Daniela começou a chorar porque precisava fazer xixi muito urgente. Eu disse a ela que ela teria que esperar um pouco mais, mas para ser sincero, comecei a sentir vontade também. Isso, misturado ao fato de Daniela estar agora gritando em seu ataque de embriaguez, me fez pensar em por que não parar no acostamento e fazer xixi em algum lugar na floresta. Daniela saiu primeiro e desapareceu entre as plantações de um lado. Eu fui para o lado oposto da estrada e um pouco para dentro da floresta, só porque sou o tipo de pessoa que não gosta de ser observada enquanto faço xixi. Terminei primeiro e voltei para o carro. Paulo e Michael estavam cantando junto com a música alta que tocava no rádio, enquanto eu basicamente ficava lá em silêncio, ficando impaciente. Meus 2 amigos bêbados não pareciam achar estranho o fato de Daniela ter sumido há 5 minutos, então saí novamente para chamá-la. Michael tem uma voz muito mais forte que a minha, então quando ele gritou por ela, seria impossível ela não ouvir. Mas ainda assim, ela não respondeu. Eu não queria entrar naquelas plantações, mas senti que precisava, já que ela é minha amiga e eu era o mais consciente naquele momento. Forcei Michael a me acompanhar, pois tinha medo de ir sozinho. Paulo ficou no carro, ele já estava muito fora de si nesse ponto. Com uma lanterna do porta-luvas, Michael e eu nos abrimos caminho através das plantações densas e descontroladas, caminhando na única direção que conseguíamos pensar, em linha reta, afastando-nos do carro. Michael estava chamando pelo nome de Daniela enquanto ria muito. Eu posso entender por que ele achava engraçado naquela condição, mas eu só queria ter certeza de que ela estava bem e chegar em casa.
Acima dos sons dos nossos próprios passos, afastando as plantas e das risadas de Michael, eu ouvi algo mais na proximidade. Estendi meu braço em direção ao peito de Michael para detê-lo. Agora só se podia ouvir a brisa noturna soprando entre as plantações. Perguntei aos sussurros o que era aquilo. Ele disse que não sabia. Logo depois, Michael chamou por Daniela novamente. Eu também me juntei, achando que era apenas ela tentando nos surpreender e nos assustar. Os passos pararam mais uma vez, então avançamos um pouco mais nas plantações. Foi quando chegamos a uma clareira estreita. Não entendo muito sobre plantações e agricultura, mas parecia ser um pequeno caminho para as pessoas passarem. Tinha largura suficiente para 2 pessoas andarem lado a lado. Olhei para a esquerda até onde a luz me permitia ver e depois para a direita. Ouvi 3 passos e então algumas plantas se movendo para o lado, à medida que alguém entrava em cena. Inicialmente, minha lanterna só revelava as pernas da pessoa, então, por padrão, presumi que fosse Michael. No entanto, a luz revelou que não era Michael, mas sim um homem aleatório que eu nunca havia visto antes. Não era possível ver seus traços faciais claramente para dar uma boa descrição, mas ele não parecia amigável. Saí correndo na única direção que me lembrava de ter vindo. Acho que corri tão rápido que levei cerca de 10 segundos para chegar de volta ao carro. Ele estava desmaiado no carro nesse ponto, então não me preocupei em pedir ajuda a ele. Continuei buzinando, esperando chamar a atenção de Michael e, esperançosamente, de Daniela. A visão daquele homem apenas me perturbou. Eu não sabia se ele era o dono daquela terra ou não. Continuei tocando a buzina até que finalmente Michael saiu das plantações, arrastando Daniela consigo. Ela parecia estar completamente desacordada. Saí para ajudar a levá-la de volta para dentro do carro e colocá-la no assento. Michael apontou o corte na testa dela, como se tivesse sido atingida por um objeto pesado e afiado. Michael parecia estar se recuperando rapidamente devido à situação e aconselhou-me a dirigir até o hospital mais próximo, que ficava a 10 minutos de distância. A viagem até lá não foi nada agradável, cheia de pânico e gritos. Levamos a Daniele para que seu ferimento fosse tratado o mais rápido possível. Foi apenas então que Michael explicou para as enfermeiras, não para mim, que ele viu um cara arrastando o corpo desacordado dela antes de fugir para dentro das plantações. Ele nunca mencionou isso no carro, mas agora fazia todo sentido. Aquele homem nas plantações conosco naquela noite fez isso. Daniela acordou depois de ter sido costurada e não se lembrava de nada daquela noite, desde o momento em que entramos na festa até o momento em que foi atingida na cabeça. Estava fazendo uma viagem de carro de Maine para o norte de Nova York para passar a semana com a família. Saí logo depois do trabalho, por volta das 5 horas da tarde, então não esperava chegar tão tarde, passando da 1 hora da manhã. Abri o teto do meu carro para aproveitar o clima quente. Eu estava em algum lugar em Vermont, já bem depois da meia-noite, quando a luz de combustível acendeu e o carro começou a apitar. Infelizmente, o marcador de combustível do carro estava quebrado, então não havia como saber quanto de gasolina restava. Meu irmão, que dirigiu o carro no dia anterior, disse que o tinha enchido até o topo, mas claramente ele estava enganado ou mentindo, porque eu não havia usado nem perto de um tanque cheio de gasolina. Um daqueles sinais de serviço azuis passou rapidamente. Eu pude ver um símbolo de posto de gasolina em uma das caixas, então saí naquela saída para uma estrada desolada que certamente levava a alguma forma de civilização que eu não descobriria tão cedo, pois o carro começou a trepidar e sacudir, fazendo barulhos estranhos que não pareciam nada bons. Poucos segundos depois, a aceleração parou e o carro parou impotente. Eu não podia acreditar, mas na verdade fiquei sem gasolina. Saí do carro e liguei para a assistência, informando minha localização exata.
Eles disseram que poderiam mandar alguém em pelo menos 20 minutos. Fiquei grato, mas ao mesmo tempo irritado por ter que esperar agora pelo menos 20 minutos. Por cerca de 15 minutos, fiquei apenas andando devagar ao redor do meu carro, olhando para o celular e mandando mensagens para amigos sobre a situação e checando redes sociais. Estava tão silencioso, sem sons de tráfego distante, nenhum carro passando, apenas o som dos grilos e de outras criaturas noturnas na floresta. Então, ouvi algo andando pela floresta. Os passos eram relativamente pesados, então tive a sensação de que era um veado ou algo assim, mas a possibilidade de ser um urso não era impossível, considerando que estávamos em uma região de ursos. Fui até o lado do passageiro do carro, onde ficavam as árvores e de onde vinham os sons, na esperança de ver um veado ou algum outro animal inofensivo. Foi quando ouvi 2 sons de palmas, pareciam realmente uma pessoa batendo palmas. Me aproximei um pouco mais para ouvir novamente e desta vez foram 3 palmas. Chamei na direção da floresta, esperando, de alguma forma estranha, que alguém respondesse, mas depois que chamei, as palmas não aconteceram mais. Fiquei ali parado esperando algo acontecer, mas só havia silêncio. Voltei para o carro e apenas esperei. Ouvi os passos novamente vindo da floresta em minha direção e então pararam. Olhei para fora e vi a cabeça espiando por trás de uma árvore à minha frente. Parecia quase sem vida, os olhos tão vazios que nem mesmo consegui distinguir se estavam olhando para mim ou não. Estava tão focado nesses detalhes que nem pensei em gritar diante do horror do que estava presenciando. Subi os vidros das janelas dos 2 lados e desliguei os faróis, mas esconder-me no carro não me fez sentir mais seguro, já que o teto estava aberto por completo. Sem os faróis acesos, era uma escuridão completa. Não conseguia enxergar nem 2 centímetros à minha frente, mas estava cercado pelos sons noturnos da floresta. Agachei-me abaixo do painel, portas trancadas, mas ainda completamente exposto ao exterior, rezando para não ouvir nenhum som repentino, como passos. Senti um sentimento de angústia no estômago quando ouvi alguém agarrar a maçaneta da porta do carro. Tentei ao máximo não me mexer nem fazer nenhum barulho, esperando que alguém começasse a bater no vidro ou, pelo menos, alcançasse a abertura atrás da porta da frente para desbloqueá-la. Estava tão exposto que nem era engraçado. E então senti uma mão agarrar meu dorso de forma agressiva. Simplesmente perdi a cabeça e gritei com todas as minhas forças, mas de repente a mão soltou meu casaco à medida que a luz começou a preencher a área e o som de um motor de caminhão se aproximando pela estrada foi música para os meus ouvidos. Levantei-me e me virei para ver os faróis de um caminhão da AAA, mas quem quer que estivesse me agarrando já havia desaparecido. Corri para fora para cumprimentar o homem que saiu do veículo. Era um cara grande na casa dos 40 anos. Basicamente, chorei para ele sobre o que tinha acabado de acontecer, inspirando profundamente entre cada frase. Algo em sua personalidade e presença era tranquilizador e reconfortante. No entanto, ele encheu meu carro com gasolina e cada um seguiu seu caminho. Mesmo que algo na aura daquele homem me acalmasse, a memória do que aconteceu naquela noite ainda me assombra e a imagem daquela cabeça sem vida espreitando ao redor da árvore está gravada em minha mente. De acordo com o relógio verde brilhante no painel do meu carro, era meia-noite. Eu ainda me lembro desse número enquanto dirigia para casa depois do turno da noite na farmácia em que trabalhava. Pegar a estrada nesta hora é um pouco perigoso, já que não há iluminação e geralmente não há outros carros àquela hora. Comumente, os veados atravessam a estrada e você só percebe quando já é tarde demais, se estiverem diretamente na sua frente. Por isso, sempre dirijo devagar, no máximo a 50 km. Conforme a estrada fazia uma curva à esquerda, uma fileira clara de luzes refletivas apareceu no horizonte,
que rapidamente percebi ser a fita refletiva de uma fileira de cones de tráfego, assim como uma luz azul piscante ao longe, à frente deles, parecendo ser o material refletivo de um colete de segurança. Fiquei tão confuso tentando entender o que diabos estava acontecendo que nem percebi que deveria frear até que fosse tarde demais. O carro parou bruscamente ao som estridente dos pneus, quando o homem usando o colete reflexivo começou a se aproximar do meu carro, com os braços estendidos acenando. Acredito que ele estava me pedindo para não me mover. À medida que o homem se aproximava, pude ver o que parecia ser um uniforme policial sob o colete. Ele bateu na minha janela com a articulação do dedo indicador, então entendi que deveria abaixar o vidro. Abri a janela um pouco mais, revelando melhor o rosto do homem para dar uma boa descrição. Ele era negro, com cerca de 1,83 metros de altura, magro, barba rala e um brinco na orelha esquerda. Era um pouco jovem, eu diria uns 25 anos. Ele falou com uma voz baixa e pouco imponente para um policial, e disse, licença e registro, por favor. Fiquei parado por um segundo e perguntei se tinha feito algo errado, porque certamente não estava acima da velocidade permitida. Ele também pausou e olhou levemente para a esquerda e depois para mim. Senhor, isso é uma blitz de sobriedade, ele disse novamente com uma voz pouco imponente. Perguntei por que ele precisaria do meu documento de identidade e registro se ainda não havia suspeita de nada. Ele recuou um pouco do meu carro e pediu para eu sair do veículo para começar o teste. Abri a porta e saí imediatamente. Percebi que o policial era bem mais alto que eu. Ele pegou um rolo de fita do bolso do colete e o colocou no chão, esticando-o por cerca de 4,5 metros. Ele me pediu para pisar na ponta da fita e colocar os braços para os lados enquanto caminhava em linha reta sobre ela. Fiz isso facilmente, sem problemas, com o policial logo atrás de mim, desconfortavelmente perto o tempo todo. Quando cheguei ao final da fita, pude ver com mais clareza a luz azul piscando. Ela não estava no topo de um carro de polícia, mas sim em um sedã pequeno e antigo. Olhei para trás e pedi para ver sua identificação. Ele simplesmente olhou para mim com um olhar vazio e fixo. Comecei a entender e quero dizer literalmente. Porque senti meu coração afundar. Esse cara não era um policial. Ele disse algo depois, que não consegui distinguir no começo, mas quando ele foi até o carro, presumi que ele disse o "eu vou buscar isso". Em um segundo, ele estava curvado dentro do carro, pegando algo. Enquanto ele estava distraído, corri de volta para o carro. Ele me olhou enquanto eu ligava o carro e levantava uma arma para mim. Nem precisa dizer que pisei fundo no acelerador, enquanto o carro disparava pelos cones de tráfego. Vi os faróis do carro do cara se acenderem quando estava a algumas centenas de metros de distância, mas, naquele ponto, eu já estava acima de 60 e não havia chance dele me alcançar. Saí na próxima saída e, assim que havia postes de luz ao redor, desliguei os faróis do carro para chamar menos atenção. Concluí a viagem até minha casa. Só queria ter uma câmera no painel naquela época para ter gravado. Juro que isso teria ido parar no noticiário. Há alguns anos, fiz uma viagem de carro com minha melhor amiga Maria. Seriam cerca de 12 horas de viagem, mas valeria a pena. Sempre quisemos conhecer a praia e achamos que a viagem seria interessante ao longo do caminho. O plano era fazer toda a viagem em um único dia. Partimos cedo e seria fácil, especialmente porque éramos 2 pessoas e poderíamos revezar na direção. Acabamos saindo às 7 da manhã e comecei a dirigir. As coisas correram bem na maior parte do tempo. Paramos algumas vezes para abastecer e comer. Também alternamos na direção a cada 2 horas aproximadamente. Em determinado momento, provavelmente umas 7 ou 8 horas de viagem, saímos de um posto de gasolina e, logo em seguida,
Maria disse que o carro atrás de nós estava nos seguindo. Eu havia acabado de trocar de lugar e não estava ciente disso, pois estava no banco do passageiro, mexendo no meu celular e não estava prestando muita atenção ao nosso entorno. Perguntei como ela sabia disso e ela me disse que o carro havia estado atrás de nós por um tempo, inclusive mudando de faixa junto conosco algumas vezes. Claro, ela não tinha certeza, mas quando paramos e o carro também parou, e depois quando saímos e o carro saiu ao mesmo tempo, ela achou muito suspeito. Eu disse que talvez fosse apenas uma coincidência. Eu olhei para o carro no espelho enquanto dirigia. Era um sedã branco de 4 portas, com aparência bem comum. Não consegui identificar quem estava dirigindo nem nada assim. Fiquei na faixa da direita na maior parte do tempo e o carro permaneceu atrás de nós. Nós basicamente ignoramos e nenhum de nós tinha certeza se estávamos sendo seguidos, mas parecia um pouco estranho. Passou-se cerca de 1 hora e o carro ainda estava atrás de nós. Troquei de faixa algumas vezes para ultrapassar carros mais lentos e coisas assim, e também acabei me esquecendo do carro que estava atrás de nós. Mas quando me lembrei novamente, percebi que ele ainda estava lá. Ele estava um pouco distante, não estava grudado no nosso para-choque. Maria me disse para pegar a próxima saída e descobrir de uma vez por todas se o carro estava nos seguindo por algum motivo. Cerca de 5 minutos depois, a próxima saída apareceu e eu a peguei. O carro atrás de nós também fez o mesmo. Estávamos começando a entrar em pânico e eu não sabia o que fazer. Dirigi por um tempo e então Maria me disse para virar na próxima à direita. Quando o fiz, o carro atrás de nós também virou. Comecei a fazer curvas aleatórias, para a esquerda e para a direita, não importava o que eu fizesse, o carro fazia o mesmo. Eu não tinha ideia em que cidade estávamos, não era exatamente no meio do nada, mas também não era muito grande. Havia algumas empresas aqui e ali, e eventualmente entrei em um bairro. Eu estava virando tantas vezes que finalmente o carro atrás de nós parou de nos seguir. Viramos uma esquina e o carro continuou em frente. Nesse ponto, olhei para o nosso GPS novamente e voltamos em direção à rodovia. Ambos estávamos aliviados por o carro ter parado de nos seguir e finalmente não precisávamos mais nos preocupar com isso. Chegamos ao nosso destino. Ficamos em uma cidade próxima, passamos 2 noites e depois voltamos para casa. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.